Oi, gente, bom dia para vocês. E o vídeo de hoje eu quero conversar com vocês acerca de quando eu saí do CLT, tá? Quando eu decidi sair do CLT e empreender. Eu tinha tido meu filho, tá? Com 36 anos. E assim, eu sempre desejei cuidar dele desde o início, né? Mas ao mesmo tempo, como eu trabalhava e tinha meu ordenado e já estava acostumada, né, com essa vida, né? De solteira e cuidando de mim, fazendo o que eu queria, na hora que eu queria e tal. Mas chega um momento que, né, as coisas mudam, a gente decide, né, casar, ter filho, encontra a pessoa ideal. E aí, após os 36 anos, eu tive o Renan. Aliás, eu tive com 36, né? Tô me recordando aqui que eu tô ainda com soninho hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Ana Cláudia Constâncio, aqui do Rio de Janeiro. E nós hoje vamos falar de mudança, tá? De emprego, de decisões acerca da nossa vida profissional e também em questão de qualificação profissional, que eu me qualifiquei após os 35 anos. Eu tinha apenas o segundo grau, na época que eu trabalhava, né, no comércio, como promotora de vendas, recepcionista, esses empregos assim, né? Não que sejam empregos, como eu digo para vocês, não que sejam empregos indignos, né? Mas são empregos que não mudam a nossa realidade, né? É ali, paga conta, paga aluguel, né? E eu morava sozinha na época. E aí depois que me casei, a realidade mudou. Aí tive que tomar essa decisão. Deixar o filho com avós ou numa creche. E aí entraram alguns fatores que me fizeram decidir ficar em casa, tá? E aí, você que é mãe vai me entender. Quando você tem seu bebezinho, essa dificuldade da gente deixar a criança com alguém, né? Ou até com parente para sair para trabalhar. Algumas mães precisam deixar em creche ou com os avós e isso está tudo bem, cada um sabe de si, né? Eu não vim aqui falar disso, que é certo ou errado deixar. Mas no meu caso, eu não consegui deixá-los com os avós. Não porque eu não queria, tá? Na verdade, eu até queria, mas não tive essa oportunidade. E até acho justo, porque aí você mesmo, no meu caso, eu mesma pude acompanhar o crescimento, né, do meu filho. Como muitas mães, né, às vezes querem acompanhar e não pode pela dupla jornada de trabalho, né? Então, como meu marido estava empregado, eu pude decidir ficar. É claro que o financeiro, né, nesse caso, fica mais comprometido. Mas aí você tem que escolher entre uma coisa e outra, né? Não dá para chupar cana e assoviar. E aí eu fiquei em casa. Aí o que eu pensei? Eu falei, eu vou ficar aqui, mas eu tenho que fazer alguma coisa, né, para me qualificar. Como eu tinha nível médio, eu pensei assim, eu tenho que fazer uma faculdade. Aí comecei a procurar e tal, aí me inscrevi no Enem, comecei assim, me inscrevi no Enem e com os conhecimentos que eu já tinha, eu nem me preparei assim tanto, né, mas eu vim de uma boa escola, tanto a nível fundamental como a nível médio, e eu consegui fazer uma boa prova. Tirei a minha redação, eu tirei 900, gente.
Ah, mas eu me lembro também que na época eu fiz um pré-vestibular social que ainda tem aqui na minha cidade chamado CEDERJ. Ele é online, é semipresencial, eu tinha que ir algumas vezes no polo, todos os sábados, era uma coisa assim. E aí, esse pré-vestibular, ele me dava condição, eu estudava todos os sábados, nisso sim eu investi, gente. Eu abdiquei de sábados durante um período para fazer o Enem, tá? Tô me recordando aqui. E aí eu estudava de 8 da manhã às 5 da tarde. Almoçava lá, nesse pré-vestibular dava café da manhã e almoço. Olha que legal, gente, muito maneiro. E nesse pré-vestibular tinham professores que eram de faculdades federais, né? Universidades estaduais e tudo. E eram professores até assim de renome, né, e tudo. E eles davam dicas para a gente passar, né, no vestibular e tirava esse bicho de 7 cabeças, né, que colocam que é muito difícil e tal, passar no Enem, né? E a gente foi, né? Eu fui seguindo as dicas e acabei conseguindo uma nota de 900 na redação. Gente, foi a única nota que eu tirei na redação do Enem boa, porque eu já havia tentado outras vezes e não tinha conseguido. Nesse ano, se eu não me engano, não sei se foi 2019, não. Agora o ano eu não vou lembrar, gente, que eu esquecida mesmo. Ainda mais na menopausa, a gente tem esquecimento. E eu tô com 49 anos e eu comecei a estudar com 36 anos. 36? Não, foi com 36 não, gente. Eu comecei a estudar, foi depois dos 40, foi por aí. Depois eu vou me recordar a data direitinho. Foi depois dos 40, Eu demorei, eu vou te falar, meu filho acho que tinha uns 4 anos mais ou menos, né, que ele nasceu em 2012, então ele, 2016, ai gente, sou muito ruim de data, tá, outra hora eu volto com vocês aqui. Eu sei que foi depois dos 40 que eu comecei a estudar, meu filho ainda estava pequeno, foram muitas lutas, tá um solzinho aqui, gostoso, tô tomando sol, aproveitando para falar com vocês, né? E aí eu tinha esse trabalho, né, com meu filho, eu tentei inseri-lo nas escolinhas aqui do bairro, gente, foi um martírio, porque ele não ficava, ele não conseguia se adaptar, ele gritava muito, chorava. Eu acho que tem muita mãe que vai se identificar comigo nessa hora. E é uma dor pra gente, eu querendo voltar a trabalhar, fazendo algumas coisas para vender em casa, era bombom, era chocolate, era sacolé, vendendo roupa, vendendo produto e tal. Mas isso, para mim, não mudava a minha realidade, entendeu? Só complementava uma renda e tudo. Porque nós como mulheres, quando a gente decide largar o emprego e ficar em casa, a gente entra a gente fica assim com um conflito existencial, né? Ou você deixa o filho numa creche, sai para trabalhar e fica preocupada, não tem quem pegue, no meu caso eu não tinha quem levasse, quem buscasse, eu que tinha que fazer comida, eu que tinha que levar no médico. Então foi assim. Eu achei até que foi bom, sabe, gente, isso acontecer comigo, porque me fez amadurecer, me fez ser mais forte, me fez tomar decisões que eu tive que tomar e as responsabilidades são minhas e do meu marido. E assim foi. Como meu marido estava empregado, eu pude descansar na questão da alimentação, questão de plano de saúde, tudo isso. E senti a falta, sim, do meu dinheiro, como
sentia falta de ter meu dinheiro e tudo, mas sabia que estava abrindo mão por conta da família, né? De estar ali cuidando da casa, da alimentação, levando o filho na pré-escola e tudo, e acompanhando. Nesse período dele da creche, que eu tentei colocar nas creches para voltar a trabalhar, eu não consegui. Ele ficava uma semana, ficava doente, aí eu tirava, ou ele gritava muito, eu tirava, era assim, um conflito. E aí eu me via assim, eu não consigo voltar. Eu não sei, sabe? Tem muita gente que consegue. Eu dou parabéns, mãe, para você que é forte, que conseguiu voltar para o mercado de trabalho mesmo depois de ter o seu filhinho ou os seus filhos. Eu não consegui. O que eu consegui fazer foi estudar e aí consegui passar para uma universidade federal aqui no Rio, Universidade Federal Fluminense, e me formei. Tá? Eu me formei foi em 2022, né? Então vocês façam as contas aí quando eu iniciei. Foram 4 anos, né, de estudo, foi bem árduo. Uma faculdade federal, eles arrancam nosso fígado, mas foi importante essa formação. E o que eu estava pensando em relação a essa formação? Meu filho ia estar maior, né? Ele ia poder se virar melhor e eu poderia voltar para o mercado de trabalho, né? Ou no concurso, ou no emprego melhor, numa multinacional, e assim. Nesse meio tempo que eu não voltei para o mercado de trabalho novamente, após a faculdade, eu resolvi empreender. Aí eu montei um brechó, que foram lojas aqui na região onde eu moro. Montei uma em parceria e depois montei outra sozinha. Por alguns motivos também, depois de alguns anos, eu resolvi parar, porque estava afetando a minha casa novamente. Meu filho estava entrando na pré-adolescência e agora ele está na adolescência, um momento muito difícil, tá? Então são decisões na nossa vida que a gente precisa tomar e a gente vai ter que abrir mão de uma coisa, vai perder, mas vai ganhar outra, né? Eu, por exemplo, eu ganhei o quê? A formação nível superior, né? E aí acabei me formando. E aí, tudo bom? Bom domingo pra senhora. Amém, shalom. Valeu, shalom. Valeu. Aí eu consegui me formar e eu tô aqui na pracinha, gente, da minha região aqui. O pessoal tá jogando futebol ali no campo. Posso até mostrar para vocês depois. Tem ali atrás, nós temos aparelhos de ginástica, muito bom aqui, sabe? Muito bom mesmo. Aqui é Bangu, você está em Bangu, no Rio de Janeiro. Aqui tem várias árvores, aqui são jamelão enorme, ó. Para lá, para cá. E tem também aqui na minha frente, tem um pé de eucalipto. Muito bom, o cheirinho dele maravilhoso. É bom para inalação. Aí é isso. Aí, voltando aqui, eu me formei, eu tive essa oportunidade. Então, ganhei o quê? Uma faculdade nesse período. E hoje, eu estou com 49 anos, tá? 49 anos. Eu fechei a loja, estou em casa novamente, tá? E a minha pretensão agora é prestar concurso público, tá? E estudar para concurso, ok? E é isso que eu vou fazer agora, tá? Não estou trabalhando, estou realmente na dependência financeira. E eu tenho a minha página monetizada no Facebook, também trabalho como criadora de conteúdo lá. E no YouTube também. Agradeço a todos vocês que aqui estão me ajudando também. E queria também que vocês falassem das suas experiências, né? Eu vou bater bastante papo com vocês. Hoje é domingo, nós estamos aqui na pracinha, viemos fazer exercício
E é muito bom, sabe, quando você está em paz com as suas decisões, você tem o tempo livre. O que muito me chama a atenção é a liberdade. O financeiro te dá liberdade, né? E não só o financeiro. Às vezes, alguma decisão que você precisa tomar, abrir mão é para ter o quê? Paz e não ter razão. Aliás, você já tem razão quando tem paz, né? Então, é isso. Se a minha história serviu para uma pessoa conseguir tomar uma decisão e essa decisão for bem acertada para você e para sua família, porque precisa ser bom para todos, né? A decisão que eu tomei foi em conformidade com meu marido e assim, nós estamos bem, mas precisamos, claro, de aumentar a questão financeira, porque somos 3, né? Então, e hoje em dia a situação do país, né, está como está, e nós necessitamos de qualidade de vida. E qualidade de vida pode ser tempo com a família, né, que você não tem, que você trabalha muito, priorização, né, do seu bem-estar, priorizar também a sua saúde. Quanto tempo que você não faz um exame de sangue? Há quanto tempo que você não procura um exercício para a sua própria saúde? Talvez você saia para trabalhar, mas esteja cheio de dores e uma pressão no trabalho, sabe? Você não consegue abrir mão por conta do financeiro. Olha, a minha experiência nesse período, trabalhando e deixando de trabalhar e tal, é que o financeiro é muito importante, tá? Mas ele também não é tudo. A gente pode aprender a gerenciar nosso tempo, gerenciar nossa vida, e isso vai trazer bem-estar para a nossa família. Como, por exemplo, você acompanhar o crescimento do seu filho, que está na pré-adolescência, na adolescência ou na infância, e você ali implementar o seu conhecimento, o seu saber. Porque se você delegar para outras pessoas, então, né, fica aquela coxa de retalho. É claro que o seu filho não fica numa redoma e só você, né? Não. Ele adquire conhecimento, né, que vem da escola, de outros familiares e tudo, mas a base está na sua família, né? Precisa ter uma base. Você que perdeu o crescimento do seu filho por conta de trabalho, não se desespere, nem tudo está perdido, né? Você também pode voltar, pode ressignificar, fazer diferente. Talvez você esteja numa profissão que você não é realizado e você pensa em fazer uma faculdade ou não, né? Porque nem tudo é uma faculdade. No meu caso, eu quero dar um sentido para essa faculdade e vou estudar para concurso, tá? E aí vou falando com vocês como é que tá e tal. Eu vou prestar concurso para o Tribunal de Justiça aqui do Rio e vou focar o meu tempo para isso. E para isso eu vou ter que priorizar algumas coisas e muita coisa vai mudar na minha vida. E aí eu vou conversando com vocês acerca disso, como que tá, como que não tá e tudo, tá? A gente vai falando sobre isso. Então a minha mudança do CLT, que eu vejo, hoje eu ganhei muito mais do que perdi, tá? Eu ganhei muito mais do que perdi, ou seja, tempo com os meus. Eu tô aqui, meu marido tá ali e tá malhando, e é isso. Nós tomamos um ótimo café da manhã juntos. Claro, hoje é domingo, né? Meu marido trabalha de home office, então ele fica em casa. Agora é híbrido, né? Mas ele na pandemia, tudo, ele ficou em casa. E assim, ele vai 4 dias para o serviço e fica 2 dias em casa, trabalhando, né? Híbrido.
Domingo folga, sábado folga. Não, são 3 dias indo para o serviço e 2 em casa como home office. Sábado liberado, domingo liberado. Então, para a gente escutar um canto de um pássaro, olhar a natureza, ver que o sol tá lindo, isso me traz energia, muito mais. Eu quero muito mais tempo de qualidade, né? Tempo, liberdade. Tem os bichinhos voando aqui livremente. E é isso, gente. Eu tô feliz, tô bem, graças a Deus. E agora eu vou entrar nessa guerra aí do concurso público e vamos em frente. Vamos estudar? E você? Pretende estudar? Pretende largar os estudos? Não quer saber de estudar? Mas você gosta de... pode fazer um curso ou até um exercício, uma dança, uma luta. O que você faz para a sua saúde? O que você faz por você? Do que você abriu mão ou quer abrir mão por você? Tá? Porque de repente você está pensando nos outros e não pensa em você. Tá? Você tem dormido bem? Você tá cuidando da sua saúde? Eu tô na menopausa, então eu tenho sentido muito, tá? A gente vai falar sobre isso. Eu tenho sentido muito essa fase. É uma fase bem assim, difícil, conturbada e mexe com o nosso corpo, o nosso psicológico e de fato eu preciso tratar isso, tá? E a gente vai falar sobre menopausa em outro vídeo, tá? E é isso. Hoje é CLT, hoje é faculdade, hoje é mudança de mentalidade, mudança de vida, escolhas que você tem que fazer e assim, você não pode demorar a fazer, porque vai impactar na sua vida, na sua família, na sua casa. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma experiência nessa área, passa aqui, comenta, curte, compartilha. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.